Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será raiz quadrada de decimais. Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha e se inscreve de uma vez no canal. Eu espero. A raiz quadrada de números decimais é uma operação delicada. É preciso observar bem as casas decimais. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 0,09 é 0,3. Mas a raiz quadrada de 0,9 não existe. Se transformarmos esses números decimais em frações, vamos entender melhor. 0,09 é igual a 9 centésimos. E raiz de 9 sobre 100 é raiz de 9 sobre raiz de 100. 9 tem raiz quadrada e é 3. 100 também tem raiz quadrada e é 10. Então, a raiz quadrada de 9 centésimos é 3 décimos. E escrito como decimais, temos raiz quadrada de 0,09 é 0,3. Agora, observe o que acontece com a raiz quadrada de 0,9. Raiz quadrada de 0,9 é raiz quadrada de 9 sobre 10. E isso é igual a raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 9 continua sendo 3. E a raiz quadrada de 10 não tem. Por isso, raiz quadrada de 0,9 não existe. Então, é muito importante notar que números decimais que possuem quantidade ímpar de casas decimais não possuem raiz quadrada. Tendo quantidade ímpar de casas decimais, ao ser transformado em fração, o denominador será uma potência de 10 com quantidade ímpar de zeros, e, por isso, não terá raiz quadrada. Podemos constatar nos exemplos a seguir. Raiz quadrada de 0,625 são 3 casas decimais. É igual a raiz quadrada de 625 sobre 1.000. 625 é 5 elevado a 4. 1.000 é 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Simplificando, temos 5 oitavos, ou seja, raiz de 5 sobre raiz de 8. Nenhum nem outro tem raiz. Então, não existe a raiz de 0,625. Já a raiz quadrada de 0,0625, o mesmo número de antes, mas agora com 4 casas decimais, é a raiz quadrada de 625 sobre 10.000. De novo, 625 não mudou, é 5 elevado a 4. 10.000 é 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Após simplificar, teremos a raiz de 1/16, que é a raiz de 1 sobre a raiz de 16. Então, temos raiz de 1 é 1 e raiz de 16 é 4. Transformando 1/4 em decimal, teremos raiz de 0,0625 é 0,25. Raiz quadrada de 6,4, uma casa decimal. Raiz de 64 sobre 10, fatorando e simplificando, teremos raiz de 32 sobre raiz de 5. Nenhum desses dois números possui raiz quadrada. Logo, raiz de 6,4 não existe. Já a raiz de 0,64, observe que o numerador da fração agora relacionada é o mesmo 64, mas temos uma quantidade par de casas decimais. Raiz de 64 sobre 100. Fatorando e simplificando, teremos raiz de 16 sobre raiz de 25. O resultado será 4/5. Em números decimais, será raiz de 0,64 é igual a 0,8.
raiz quadrada de 0,036. De novo, número ímpar de casas decimais. Raiz de 36 sobre 1000. Fatorando e simplificando, temos raiz de 9 sobre raiz de 250. Raiz de 9 é 3, mas 250 não tem raiz. Assim, raiz de 0,036 não existe. Por fim, raiz quadrada de 0,0036. 4 casas decimais, quantidade par. Raiz de 36 sobre 10.000. Fatorando e simplificando, ficamos com raiz de 9 sobre a raiz de 2.500, que resulta em 3 sobre 50. Assim, a raiz quadrada de 0,0036 será 0,06. Então, agora é com vocês. Façam o exercício. E se não fizer, já sabe que não pode dizer que aprendeu mesmo, hein? Antes que você esqueça de novo, aproveita que acabou a aula e aperta o joinha. Depois, dá aquela moral e se inscreva no canal para receber as notificações das próximas aulas. Aproveita e compartilha essa com os amigos. O exercício fica aqui parado na tela durante um bom tempo e se não der tempo para copiar, ainda pode apertar o pause. Se tiver dúvidas, pode perguntar no comentário abaixo que eu sempre respondo. Bom estudo! Então, por enquanto é isso. Até a próxima!